Oi, teste. Oi, teste. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você que está aí nos ouvindo em sua casa, que Deus o abençoe nesta manhã. E, se possível, compartilhe com seus amigos e parentes este momento de escola dominical que nós vamos ter agora. Que Deus nos abençoe e nós vamos fazer uma oração. Pai Celestial, louvado seja teu nome, meu Senhor, porque nos sentimos privilegiados em poder ouvir da tua palavra, falar do teu santo nome, cantar louvores ao Senhor. Pai, diante do Senhor nos colocamos em oração, rogando, Pai, para que o Senhor abençoe cada família, cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo nesta manhã. Que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, abençoe seus lares e que a graça de Cristo seja sempre suficiente a nós. Nos abençoe, nos guia. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero convidar a você que está aí de prontidão com a sua Bíblia, se assim desejar, abrir comigo lá em Jó, capítulo 37, para essa leitura inicial.
Jó, no capítulo 37, nos versículos de 1 a 13, as Escrituras Sagradas nos orientam dizendo assim: Sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Dai ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago até aos confins da terra. Depois deste ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz. Com a sua boca troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, porque ele diz à neve, caia sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sede fortes. Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele. E as alimárias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai o pé de vento, e dos ventos do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se congelam. Também de umidade carregam as densas nuvens, nuvens que espargem os relâmpagos. Então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. E tudo isso faz ele vir para a disciplina, se convém à terra ou para exercer a sua misericórdia. Inclina, Jó, os ouvidos a isto. Para e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz resplandecer o relâmpago das suas nuvens? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Bom, até aqui o texto da palavra do Senhor, e o que nós podemos ver aqui, como que Deus tem controle absoluto e completo sobre as suas obras, e que nós nada podemos fazer a não ser reconhecer que Ele tem esse poder sobre todas as coisas. Neste momento, meus irmãos, diante deste Deus, nós vamos cantar um hino de adoração ao nosso Senhor, e eu vou convidar aqui a equipe de canto para nos conduzir neste hino. O hino que será cantado é o 267. Amém, louvado seja o Senhor. Nós queremos aqui dar algumas orientações e avisos. Entre eles, então, em relação aos dízimos, nós estamos orando pelos dízimos e ofertas, como nós fazemos nos nossos cultos presenciais. Então, aqueles irmãos que já fizeram sua transferência, seu depósito, ou entregaram aqui pessoalmente os seus dízimos e ofertas,
nós queremos orar nesse momento e orar também pela situação financeira que a nossa pátria, junto com o restante do mundo, tem enfrentado, para que Deus, então, na sua infinita misericórdia, nos sustente. Queremos também, neste momento, orar pelos nossos aniversariantes. Você que está completando aí aniversário dentro deste período, desta semana de abril, queremos dar a você os parabéns, que Deus o abençoe grandemente. Queremos também lembrar os irmãos de orarem pelos nossos enfermos, irmãos nossos, então, que foram acometidos por doenças, entre elas a dengue. Há vários irmãos na nossa igreja que estão enfrentando essa dificuldade. Que os irmãos não se esqueçam de orar por isso, agradecendo também as melhoras que nós temos visto na vida de alguns irmãos em relação a essa situação de enfermidade. Meus irmãos, na última quarta-feira, eu havia pedido oração pela tia da nossa irmã Dilma, e eu havia confundido ali. São duas tias dela que estão, de fato, internadas. Eu confundi essa notícia, e uma delas, então, internada aqui em Brasília, está com o Covid-19, está com o coronavírus. Então, nós orarmos por essa situação, para que Deus, na sua infinita graça, possa conceder a ela restauração, misericórdia e conforto. Nós, nesse momento, queremos orar, então, e após a oração nós vamos passar ao momento da exposição das Escrituras, do estudo bíblico dessa manhã. Pai Celestial, nós oramos ao Senhor, para que o Senhor continue manifestando este cuidado sobre a igreja. Que o Senhor continue nos sustentando, Pai, mesmo nos nossos lares, nos nossos cultos particulares, cultos familiares. O Senhor, Pai, nos abençoe, que o Senhor derrame sobre nós do teu cuidado e da tua graça. Assim também, quando nós participamos deste momento de pregação, de culto online, que o Senhor, Pai, continue nos alimentando com a santa palavra. Que cada um de nós, de forma reverente, possamos estar em tua presença, cultuando juntos ao Senhor. Pai, que o Senhor continue manifestando cuidado na recuperação, restauração dos enfermos. Que o Senhor abençoe, Pai, as nossas finanças. Que o Senhor continue colocando em nosso coração o desejo de continuarmos sendo fiéis nos nossos dízimos e ofertas. E assim rogamos também para que o Senhor cuide da igreja, para que o Senhor abençoe a igreja. Rogamos pelos aniversariantes, que o Senhor, Pai, manifeste a tua graça e amor na vida deles. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Reverendo Ricardo, então, tem essa missão de trazer para nós esta manhã a exposição das Escrituras. Bom dia, meus irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui mais uma vez reunidos de maneira online, né? Não aqui presencialmente, para estudarmos a palavra de Deus. É bom nós termos esses recursos dos quais nós podemos lançar mão em situações como essa. Então nós vamos, sem demora, meditarmos nessa manhã. A minha intenção é de que nós possamos meditar a partir de hoje a respeito de um tema. Eu sei que muitos irmãos já ouviram, né, já estudaram sobre esse tema, mas é sempre importante nós voltarmos nele, e de vez em quando a gente precisa de fato rememorar algumas vezes esse tema, né? Deixa eu só aqui achar a minha... Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre
aquilo que a Confissão de Fé traz no capítulo 5, que diz respeito sobre a providência de Deus. Então, eu gostaria de falar sobre esse tema. Então, eu teria aí mais 2 domingos, não só esse, mas também os 2 próximos, onde eu falarei um pouquinho a respeito desse tema tão importante, né, da vida cristã e também da uma das doutrinas mais importantes da fé cristã. Então, hoje, basicamente, eu vou trazer um pouquinho sobre o que é a providência e de como Deus cuida de todas as coisas, né, no que diz respeito ao mundo, à vida do ser humano, e de como essa providência, então, pode ser manifestada, ou de como ela é manifestada na nossa vida e em tudo que acontece no mundo, né? Então, no domingo que vem, se Deus quiser, eu também vou falar um pouquinho sobre essa questão da providência, mas falando um pouquinho mais a respeito de como Deus, por causa do seu cuidado, Ele também não nos isenta, né, de passarmos por tribulações e sofrimentos. E no outro domingo, se Deus quiser, eu vou falar também sobre esse tema, trazendo algumas aplicações para a nossa vida. Então, antes de nós iniciarmos o estudo da Palavra de Deus, eu quero mais uma vez orar, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Oremos. Ó Deus, nós te bendizemos nessa manhã. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Pedimos que o Senhor, ó Deus, use, ó Deus, a tua palavra nessa manhã para trazer consolo e conforto aos nossos corações. Senhor, onde quer que cada um esteja nesse momento, ó Deus, participando deste momento, dessa transmissão online, que a tua graça, Senhor, e que o teu cuidado possa ir de encontro, Senhor, a cada um dos corações. Senhor, abençoa-nos, ó Deus, enquanto estudamos a tua palavra, e que as tuas bênçãos, ó Deus, sejam derramadas sobre nós. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, inicialmente, eu gostaria de definir o que seria, então, a providência de Deus. A Confissão de Fé, como eu disse, no capítulo 5, ela vai tratar sobre essa questão da providência. Então, lá no capítulo 5, na primeira seção, nós temos a seguinte definição. Lá, a Confissão de Fé diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Ainda falando sobre essa questão da definição do que seja a providência de Deus, um teólogo muito famoso chamado Louis Berkhoff, ele define a providência como o exercício, o permanente exercício da energia divina, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa pelo mundo e dirige todas as coisas para seu determinado fim. Então, ainda falando sobre a definição, Dr. Heber Carlos de Campos, um teólogo brasileiro, ele diz o seguinte, que a providência é a atividade do Deus triuno por meio da qual ele provê as necessidades de suas criaturas, ele preserva todo o universo criado, ele dirige todos os caminhos individualmente, governa toda a obra de suas mãos, retribui todas as obras más, concorre em todos os atos de suas criaturas racionais, sejam atos bons ou maus, de modo que nada escapa do seu controle. Então, é isso basicamente que significa a providência, o fato, então, de que Deus, ele governa todas as coisas e que nada, absolutamente nada, está fora do seu controle, da sua preservação e que tudo concorre para o determinado fim que Deus quer. Obviamente, essa não é uma definição cristã, a gente vai ver já que a Bíblia, inclusive, fala bem especificamente, muito claramente a respeito disso, mas essa não é a única definição que as pessoas têm
a respeito da ação de Deus no mundo. Então, algumas outras correntes religiosas ou algumas outras teorias, elas tentam explicar a ação de Deus no mundo, né, de como Deus, então, ele conserva ou ele preserva as coisas no mundo. Então, eu vou falar aqui basicamente das três doutrinas, né, que mais estão aí no mundo, né, que mais a gente tem contato. A primeira dela, então, é o deísmo. O deísmo, então, ele vai trazer algumas definições. Então, os deístas e racionalistas, eles geralmente consideram que Deus não mantém nenhuma relação com a sua criação, senão aquela primeira, quando todas as coisas foram criadas. Então, para o deísta, Deus, ele simplesmente deu corda, ou simplesmente Deus criou o mundo, e, a partir de então, ele não tem nenhuma relação com o mundo. Então, eles creem num Deus transcendente como causa primeira, ou seja, Deus criou o universo, mas ele simplesmente deixou o universo funcionar por conta própria. Então, Deus não é de maneira nenhuma pessoal, ele não é soberano nos assuntos relacionados à vida humana, e muito menos Deus tem providências no que diz respeito àquilo que acontece no mundo. Então, simplesmente Deus não faz absolutamente nada. Deus simplesmente criou o mundo e o mundo ele faz, ou ele existe por causa das suas leis, e ele simplesmente funciona como Deus o criou. Então, eles dizem o seguinte, eles dizem, o cosmo criado por Deus é determinado, pois foi criado com uma uniformidade de causa e efeito, em um sistema fechado. Então, nesse sentido, por exemplo, eles acreditam que não há nenhum tipo de intervenção de Deus, não existe milagres, por exemplo. Deus simplesmente não pode intervir no mundo, porque o mundo simplesmente funciona com as leis que Deus criou. Então, é como se Deus tivesse dado corda num relógio, deixou funcionando, e aí ele funciona por conta própria. Isso é a visão dos deístas, tá? Então, os deístas, embora, como eu disse aqui, eles acreditam em Deus, ou eles acreditam em alguém que criou o mundo, eles estão afirmando que esse Deus, né, ou digamos assim, essa força por trás da criação do mundo, ela simplesmente agora não funciona na intervenção do mundo. Embora tenha sido o Criador, ele não é o sustentador e nem o preservador do mundo hoje. Então, os deístas, eles concluem dizendo pelo menos duas coisas. Primeiro, que Deus não está interessado no mundo, ou seja, como eu disse, ele simplesmente criou o mundo. E, segundo, eles dizem que o mundo é um sistema fechado, porque nenhum ser humano é capaz de sair dessa cadeia de causa e efeito. Então, simplesmente o mundo funciona de acordo com aquilo que existem nas leis, né? Então, essa lei aí de causa e efeito. Então, eles vão dizer, o mundo não é caído. Podemos conhecer o universo e, por meio de seu estudo, determinar como Deus é. Para os deístas, Deus não é amoroso, juiz ou pessoal. Deus deixou o homem no comando do seu próprio destino. Então, é isso que os deístas afirmam. Eles afirmam que Deus criou o mundo, mas Deus não governa, não preserva e nem pode intervir no mundo hoje. E talvez uma outra teoria ou um outro ensino que existe, que é bem popular em muitos lugares, é o panteísmo, né? O panteísmo, então, ele considera todo o fenômeno do universo, de cada espécie, como sendo simplesmente os vários modos de uma só substância universal e absoluta. Em outras palavras, o que ele está dizendo é que tudo que acontece no mundo, ou tudo que é manifesto no mundo, de certa maneira, ele diz respeito a um aspecto daquilo que Deus é. É como se Deus, então, se por um lado o deísta diz que Deus está longe do mundo, o panteísta, então, diz que a criação se confunde com o mundo. Então, tudo que nós vemos, as árvores, os animais, elas não só se confundem com Deus, mas podem ser consideradas como Deus. Então, ele diz o seguinte, que Deus não é transcendente, ou seja, Deus não está fora do mundo.
ele é apenas imanente, ou seja, ele está, de fato, e confundido com a criação. Ele é identificado com o mundo. Então, eles vão afirmar que tudo é Deus, e Deus é tudo, mas acima, além ou fora do mundo, não há Deus. Então, o que os panteístas dizem é isso, que este mundo, ele é a manifestação daquilo que Deus é, de maneira, então, que Deus se confunde com a própria criação. Então, quando alguém adora uma árvore, por exemplo, ele, na verdade, está adorando aquilo que... ele está adorando a Deus. Quando ele se curva diante de animais, ou quando ele se curva diante da natureza, né? Aquele conceito de mãe natureza, tudo isso tem a ver com aquilo que o panteísta diz, né? Que a natureza é o próprio Deus. Mas, por fim, o que as Escrituras afirmam sobre a providência de Deus? Então, nós vimos que, se por um lado os deístas afirmam que Deus não intervém no mundo, e por outro lado, então, os panteístas estão dizendo que Deus é o próprio mundo, é a própria criação, que ele se confunde com ela. O que as Escrituras, então, vão afirmar a respeito da providência de Deus no mundo? Então, primeiramente, vamos para aquilo que a Escritura afirma para nós. Então, a Escritura vai dizer que Deus, ele exerce a sua providência no mundo físico em geral, e até mesmo diante daquelas coisas aparentemente insignificantes. Nós lemos aqui no início da nossa escola dominical, eu não vou ler aqui novamente, mas nós lemos aqui Jó 37, os versos de 1 a 13, que falam justamente sobre isso, de que Deus, então, ele governa todas as coisas e de que Deus está envolvido na natureza, de maneira que ele não é a própria natureza e de que maneira que ele também não está alheio àquilo que acontece no mundo. Mas, por exemplo, o Salmo 104, os versos 13 a 14, vai dizer justamente da ação de Deus no mundo, de maneira geral. Lá, a palavra de Deus vai dizer assim: do alto de tua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de suas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que a terra tire o seu pão. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que Deus, ele não está confundido na natureza e que a natureza, ou aqui o que o Salmo está dizendo, né, o fato de que os animais e as plantas estão aqui crescendo, não é simplesmente um ato, digamos assim, feito por causa da lei da natureza, mas de fato é uma intervenção de Deus. É o sustento de Deus, então, que traz chuva, que faz com que os animais e as plantas sirvam para o serviço do homem. É por isso, por exemplo, que quando nós vamos nos alimentar, né, quando nós vamos comer, nós devemos dar graças a Deus pelo alimento, porque aquele alimento só pôde chegar à nossa mesa por causa da provisão de Deus, por causa da chuva, por causa do sol, por causa do clima, então, do ambiente propício que Deus criou para que aquilo pudesse, né, para que aquele alimento pudesse chegar à nossa mesa. Se não fosse, então, a manifestação de Deus na natureza, nas plantações, nós, de fato, passaríamos por muitas dificuldades nesse sentido. Ainda o Salmo 137 vai falar algo a esse respeito, os versos 6 e 7, mas eu quero chamar aqui a sua atenção para o Salmo 147, os versículos 15 a 18. Vai dizer assim: ele envia as suas ordens à terra, e a sua palavra corre velozmente, dá a neve como lã, e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo como em migalhas. Quem resiste a seu frio, manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Então, o que os salmistas aqui estão dizendo para nós é que essas manifestações da natureza, elas não são simplesmente manifestações, digamos assim, não quero nem ser redundante, né, mas não são simplesmente manifestações naturais. Não são simplesmente manifestações climáticas, mas é a própria intervenção de Deus na sua providência. Deus ainda mostra a sua providência, como nós vimos aqui, até naqueles eventos que nós consideramos triviais, aquilo que nós consideramos insignificantes. É isso que nós vamos encontrar, por exemplo, em Mateus capítulo 10,
os versos 29 a 31, aqueles que nos acompanham aí pela internet, se quiserem acompanhar a leitura desse texto, Mateus 10, 29 a 31, ali a palavra de Deus vai dizer: não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Veja então aqui que as palavras de Jesus nos trazem essa segurança, né? Ele diz aqui que nenhum deles, falando dos pardais, nenhum deles cai na terra sem o consentimento de vosso Pai. Então veja que naquilo que talvez para nós seria completamente insignificante na nossa vida, Deus então tem conhecimento, e não só conhecimento, mas Deus tem o consentimento de fazer com que esses pardais caiam segundo a sua vontade. Então veja que nada escapa à providência de Deus. Ainda a palavra de Deus vai nos dizer que Deus é soberano sobre os eventos que nós consideramos aleatórios. Aleatórios aqui eu estou chamando aqueles eventos que talvez a gente, corriqueiramente, nós chamaríamos de sorte, né? Aquelas coisas que a gente talvez não leve em consideração, de maneira então que Deus está por trás delas. Então eu quero chamar aqui a sua atenção para Provérbios 16, 33. Ali Salomão vai dizer: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Ainda Jonas, capítulo 1, verso 7, ali naquela história bem conhecida do profeta, quando ele fugia da presença de Deus, e ele estava ali naquele barco, né, que estava sendo arrojado por uma grande tempestade, e quando aqueles marinheiros então procuraram saber o que estava acontecendo com eles, e era de costume então de que eles jogassem sorte para saber o que estava acontecendo, então eles jogaram sorte, de maneira então que a sorte caiu sobre Jonas. Mas o que nós vemos ali é justamente essa ação soberana de Deus, de maneira então que aquelas sortes que foram lançadas tinham por trás delas a ação de Deus, de maneira que pudessem descobrir o que estava acontecendo, e obviamente o problema ali estava sobre Jonas, aquele profeta fujão. Então Jonas 1,7 vai registrar esse episódio. E diziam uns aos outros: vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então veja que até em questões aleatórias, que nós consideraríamos como pura sorte, aquilo então que a palavra de Deus chama de providência de Deus na vida do seu povo. Ainda que nós vamos ver a soberania de Deus, a providência de Deus, o cuidado de Deus no que diz respeito à criação inferior, ou que alguns costumam chamar de criação bruta. É justamente aquele modo, né, que nós vemos em alguns canais dedicados à vida selvagem, né, nós vemos que Deus ali então provê para aqueles animais. O Salmo 104 então vai registrar os versos 21 a 27, justamente algo relacionado a isso. Então, eu sei que algumas pessoas não gostam, né? Minha esposa, por exemplo, não gosta daquelas cenas, né, onde o leão vai correndo ali atrás da zebra, e aí tem aquela carnificina, né, aquela matança ali de um grupo de leões, né, atrás ali de um animal, e eles simplesmente matam ali sem piedade, né? Às vezes até filhotes, né, são mortos para alimentar os leões. Mas o que a palavra de Deus está registrando aqui para nós é que aquilo ali acontece por causa da providência de Deus. É o próprio Deus, então, cuidando da sua criação. Veja aí, então, Salmo 104, os versos 21 a 27, vai dizer assim: os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, das tuas obras! Todas como as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes.
Por eles transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhe dês a comer a seu tempo. Então veja que Deus sustenta todos os animais da terra. Aqueles, então, que talvez sejam considerados brutais na sua caça, eles dependem também de Deus para o seu sustento. A Bíblia ainda vai dizer para nós, de maneira muito clara, que a criação ela não é autoexistente, porém ela não deve ser confundida com Deus, como eu disse. Contudo, toda a sua existência depende exclusivamente de Deus. Então, toda a natureza, ela depende de Deus. É isso que nós vamos encontrar também nos Salmos, o Salmo 145, os versos 15 e 16. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhe dás o alimento, abres a mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. O apóstolo Paulo, lá em seu discurso em Atos capítulo 17, os versos 28 e 29, ele vai dizer assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Então, o que a Bíblia está dizendo para nós é que Deus ele age na criação, de maneira, então, que a criação, toda ela depende de Deus. Quer sejam os animais mais insignificantes, quer sejam os leõezinhos que procuram a sua presa, quer sejam as imensidões dos mares, todas essas coisas dependem exclusivamente de Deus. Então, a chuva, o sol, as estações do ano, elas não são simplesmente leis que regem o mundo no qual nós vivemos, mas essas coisas acontecem por causa da providência de Deus. Então, quando nós pedimos por chuva e a chuva vem, isso não é simplesmente um estado climático, não é simplesmente um resultado de condensação de nuvens, mas é de fato a providência de Deus para as nossas vidas. Quando nós temos o sol, quando nós temos então as estações do ano, nós não podemos enxergar isso simplesmente como efeitos naturais, mas de fato como a providência e o cuidado de Deus para conosco. Ainda, falando sobre a providência de Deus, a palavra de Deus vai dizer também que Deus governa as atividades gerais da humanidade e as ações livres dos homens. Então eu quero aqui ler dois textos da palavra de Deus. Por exemplo, Jó 12, 23. A palavra de Deus então vai falar a respeito disso. Jó 12, 23 vai dizer: multiplica as nações e as fazes perecer, dispersas de novo e de novo as congrega. Então está dizendo aí que Deus então é Ele que faz essas coisas, os ajuntamentos, Ele então intervém nas nações, Ele dispersa as nações, Ele também junta as nações. Então os governos políticos, eles não agem de maneira aleatória, de maneira rebelde à vontade de Deus, mas eles agem conforme aquilo que Deus tem estabelecido, mesmo quando tomam decisões e porventura acham que podem fazer as coisas à revelia de Deus. Na verdade, eles estão fazendo e eles estão sendo guiados ao propósito que Deus tem estabelecido. O profeta Daniel, ele vai trazer um texto aqui para nós também, Daniel capítulo 2, o verso 21, ele vai dizer: é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então veja aqui que Daniel está dizendo justamente isso. Ele está dizendo que Deus, então, estabelece os reis. Ele tira os reis, ele coloca os governantes. Vai ter muito a ver com aquilo que Romanos, capítulo 13, vai dizer para nós, que toda a autoridade ou todo o governo é colocado por Deus. Então, Deus não está alheio a essas decisões, Deus não está alheio àquilo que acontece no mundo afora. As eleições que são feitas, né, especialmente aqui no nosso país, ela não é feita de maneira aleatória. Os governantes não são colocados ali de maneira aleatória. Não é simplesmente um processo eletivo, mas por trás de tudo isso,
nós vemos a provisão e o cuidado de Deus para com o seu povo. Então, veja que Deus não simplesmente governa as atividades humanas, mas Ele também está por detrás das ações livres dos homens. Veja, por exemplo, Êxodo 12, 36, a palavra de Deus vai dizer: e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que lhe pediram, e despojaram os egípcios. Aqui, Êxodo 12, 36, está registrando justamente momentos antes daquela saída do povo no Egito, quando o povo, então, foi orientado por Moisés para que eles pudessem pedir ouro, pedir prata, pedir suprimento aos próprios egípcios, para que eles pudessem fugir das mãos de Faraó. Veja, então, aqui que o Senhor inclinou o coração do próprio povo do Egito para que eles ajudassem o povo de Deus a fugir. E foi exatamente isso que aconteceu. No tempo determinado por Deus, eles puderam sair do Egito, e quem os ajudou a sair de lá foram os próprios egípcios, dando suprimento para que eles pudessem sair daquele lugar. Ainda o Salmo 3, os versos 14 e 15, vai dizer: do lugar de tua morada, observa todos os moradores da terra, ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Então, o que a Bíblia está mostrando para nós é que o Senhor, Ele está atento às ações de todos os homens de maneira individual. Ainda, eu quero ler mais um texto da Palavra de Deus, que é Provérbios 19, 21, que vai trazer essa mesma ideia. Vai dizer lá, muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, é isso que a palavra de Deus nos diz. Ela nos diz, então, que Deus está governando as ações gerais da humanidade, mas, de maneira particular, também Ele age ou Ele governa as ações livres dos homens. A Bíblia ainda vai dizer, a respeito da providência de Deus, que essa providência ela pode ser vista ou ela pode ser experimentada até mesmo nas ações pecaminosas dos homens, ela está sendo manifestada. Então, eu quero ser bem claro aqui, para que a gente tenha um entendimento muito cristalino a respeito dessa parte, porque às vezes a gente pode se confundir e agir e falar coisas que de fato não são verdadeiras. O que eu estou querendo dizer aqui? O que eu estou querendo dizer é que até mesmo aquelas ações que nós consideramos pecaminosas, que nós consideramos más, elas não estão fora do controle de Deus, e elas têm, de fato, um propósito pela qual elas acontecem. E elas não estão acontecendo à revelia de Deus, como se Deus não tivesse controle sobre as ações dos homens maus. Mas elas acontecem e elas manifestam justamente o propósito de Deus. E eu sei que muitas vezes a gente pode se confundir, e eu sei que muitas vezes a gente pode, de fato, não compreender claramente aquilo que Deus está fazendo por detrás disso. Então, veja, por exemplo, o Salmo 76, o verso 10, vai dizer assim: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Veja, então, que o Salmo 76 vai dizer que até mesmo naquelas coisas mais pecaminosas, mais difíceis, às vezes, de nós, seres humanos, entendermos, elas vão trazer louvores ao nome de Deus. Ainda há um texto, nós não vamos ter tempo de ler todo, mas Isaías 45, os versos de 1 a 7, ali então o profeta Isaías diz que Ciro, um rei pagão, alguém que não conhecia de fato Deus, ele seria um instrumento de Deus para trazer juízo sobre Israel. Um rei ímpio, alguém que de fato não tinha um conhecimento de Deus, mas seria usado pelo próprio Deus para trazer juízo ao seu povo. E talvez o texto que mais chame a nossa atenção seja o texto de Atos, capítulo 4, os versos 27 e 28, se você puder abrir esse texto da palavra de Deus, é muito interessante aquilo que é registrado pelo evangelista Lucas. Lucas, então, vai dizer em Atos, capítulo 4,
os versos 27 a 28, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O que Lucas está registrando aqui para nós é que as ações de Herodes, de Pôncio Pilatos, dos gentios e das gentes de Israel contra o Filho de Deus, o maltratando, o crucificando, dando a ele aquela morte indigna, cruel, maldita. Tudo isso só foi possível por causa da providência de Deus naquela situação. De fato, nós poderíamos afirmar, inclusive, que aquilo só foi possível porque Deus estava por detrás. De maneira, então, que poderíamos afirmar que Deus tornou eficaz o plano que ele mesmo predeterminou, como diz aí o verso de número 28. De maneira, então, irmãos, que nós podemos afirmar que a morte de Cristo não foi aleatória, mas ela estava, de fato, debaixo da soberania e da graça de Deus. Por mais cruel que foi a sua morte, por mais difícil de aceitar que foi o seu sacrifício ali, os sofrimentos que ele passou, todos eles estavam, de fato, debaixo da providência e do propósito de Deus para aquela situação. Veja, então, que Lucas diz isso, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então, a morte do nosso Salvador, a morte de Cristo, só foi possível, de fato, porque Deus estava ali, digamos assim, controlando soberanamente todos os eventos que estavam acontecendo contra o seu próprio Filho. E ainda, por fim, nós podemos afirmar que as boas ações humanas, elas são fruto do controle gracioso de Deus. Então, não só aquilo que nós acabamos de dizer das ações más, mas também o próprio fato de pessoas agirem de maneira amorosa, de pessoas, então, fazerem boas coisas, tudo isso está de trás do fato de que Deus está controlando as coisas graciosamente. Veja, por exemplo, o Salmo 119, 36, ele vai dizer, inclina-me o coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Paulo vai registrar em Filipenses 2,13 e também o capítulo 4, verso 13, 2,13 ele vai dizer, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 4,13 vai registrar, tudo posso naquele que me fortalece. Então, o que a palavra de Deus está nos dizendo também é isso, que as boas ações, elas são frutos, do controle gracioso de Deus. É Deus, então, que inclina o coração dos homens, especialmente é Deus que inclina o coração dos crentes, para que eles possam produzir frutos para a glória do seu próprio nome. Dito isso, então, meus irmãos, nós podemos concluir, e eu gostaria, então, de concluir fazendo duas afirmações. A primeira, então, naquilo que, novamente, o Dr. Eber fala a respeito disso, no seu livro Providência, a providência e a sua realização na história. Ele traz algo muito interessante e confortante para nós. Ele diz, então, que Deus está no trono e reina absoluto sobre todas as coisas. E os cristãos podem descansar nele, pois a vitória é de Deus e do seu Cristo. Nenhum cristão precisa ficar desesperado, deprimido ou temeroso. E aí ele diz uma coisa muito interessante aqui para nós. Ele diz, todas as coisas estão saindo exatamente do modo como Deus planejou desde o princípio. As rédeas do universo nunca sairão das mãos do Senhor da glória. Olha que maravilha, saber que todas as coisas, por mais difíceis que elas aconteçam, por mais difíceis que elas sejam, tudo está acontecendo da maneira como Deus planejou. É óbvio que nós não temos conhecimento pleno, nós não sabemos de fato os motivos, as intenções, nós não sabemos de fato muitas vezes o que está por detrás daquilo que Deus planejou, qual é de fato o propósito momentâneo, o propósito daquele instante pelo qual Deus permite estas coisas, mas nós sabemos que no final tudo sairá conforme Deus planejou desde o princípio. Ainda eu quero finalizar, concluir,
nas palavras de Calvino, ele diz assim: não há nas criaturas nem poder, nem ação, nem movimentos aleatórios. Ao contrário, são de tal modo governados pelo conselho secreto de Deus, que nada acontece senão que ele, consciente e deliberadamente, o tenha decretado. Então, o que Calvino está dizendo é isso, que as ações humanas elas não são aleatórias. Elas não acontecem à revelia de Deus. Embora o homem seja livre, embora o homem faça aquilo que ele quer e ele será punido e penalizado por isso, será recompensado segundo as suas obras, tudo isso acontece de uma maneira controlada soberanamente por Deus. Diante disso, então, meus irmãos, gostaria de fazer apenas 3 aplicações desse estudo. Como é que nós podemos, então, aplicar essas coisas na minha vida? Primeiramente, reafirmando que Deus é soberano sobre todas as coisas, das maiores às menores, das mais importantes até as mais insignificantes. Do crente ao ateu, todos estão debaixo da soberania, da soberana providência divina. Então nós precisamos reafirmar isso. Nada acontece sem a provisão de Deus, sem o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Obviamente a gente tem vivido dias difíceis. A gente, então, todo o mundo, foi acometido, então, com essa notícia desse vírus que tem assolado o mundo e, obviamente, tem assolado pessoas aqui no nosso país. Mas nós precisamos reafirmar isso, que todas essas coisas estão debaixo da soberania divina, da providência de Deus. Embora nós não saibamos, como eu disse, qual é o propósito de Deus nessa situação, nós sabemos, então, que tudo isso está debaixo da sua providência, do seu cuidado soberano. Ainda, nós podemos afirmar que Deus criou todas as coisas e as preserva para o mais importante de todos os fins, a sua própria glória. É para isso, então, que o mundo vai. É para isso, então, que nós caminhamos. O mundo caminha para isso. O mundo caminha para a glória de Deus. Tudo, então, no final, redundará em glórias ao nome de Deus. Talvez, nesse instante, a gente não consiga enxergar os propósitos de Deus nessa situação do coronavírus. A gente não sabe, de fato, por que Deus está permitindo que milhares e milhares de pessoas estão morrendo por causa dessa situação, porque muitos têm perdido entes queridos e têm sofrido por causa dessa situação. Mas o que nós podemos afirmar é que todas essas coisas redundará na glória do próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, então, nós precisamos reafirmar isso, que tudo vai ocorrer, tudo vai finalizar para a glória do nome de Deus. E por fim, meus irmãos, nós precisamos estar plenamente confiantes na providência divina, certo de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, que o Senhor, nessa manhã, Ele possa consolar os nossos corações com essa verdade. A verdade de que a providência de Deus, ela é soberana, ela é graciosa, ela tem um fim, que é a própria glória de Deus. E tudo isso, então, nós podemos descansar no Senhor, de que Ele fará tudo aquilo para o nosso próprio bem, para as pessoas que, de fato, amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que a palavra de Deus, então, possa trazer consolo e confiança aos nossos corações. Como eu disse, a gente tem vivido dias difíceis, dias, então, que nós não podemos nos reunir. Muitos têm ficado isolados em casa. Talvez você tenha notícias aí de pessoas que estão sofrendo por causa dessa situação, por causa dessa calamidade pública que tem ocorrido no nosso país. Mas tenha por certo de que tudo isso está debaixo da soberana providência de Deus nas nossas vidas. Vamos mais uma vez orar, pedindo a Deus a graça dele sobre as nossas vidas. Oremos. Senhor, nós te bendizemos mais uma vez, te damos graças, ó Deus, pela tua misericórdia. Sobretudo, Senhor, nós te damos graças, ó Deus, pela tua soberana providência. Sabendo, ó Deus, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, nós queremos, ó Deus, confiar nos cuidados do Senhor, ó Deus, em tudo que tem acontecido. Senhor, socorre os necessitados. Abençoa, Senhor, aqueles que têm sofrido, Senhor, por conta dessa
calamidade pública, Senhor, que tem assolado o nosso país e que tem assolado o mundo, Senhor. Sobretudo, manifesta a Tua glória, o Teu poder e a Tua graça, Senhor, no mundo. Ó Deus, salva aqueles dos quais o Senhor tem predeterminado para a salvação. Ó Deus, acolhe aqueles que estão necessitados, ó Deus. Abençoa a Tua igreja, Senhor, de modo geral, para que seja usada e para que seja, Senhor, essa proclamadora das verdades que só há no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, pedimos que o Senhor nos abençoe, Senhor, durante todo este dia, que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, derramando da Tua graça sobre nós, e nos trazendo, Senhor, conforto e confiança, certos de que tudo o que tem acontecido ao nosso redor e no mundo está debaixo da Tua providência, Senhor, e que Tu faças, ó Deus, conforme a Tua vontade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus os abençoe. Quero novamente só lembrá-los de que nossas transmissões têm acontecido às 9 horas, no domingo pela manhã. Também hoje, às 19 horas, nós estaremos aqui mais uma vez para o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Então, chame pessoas, reúna a sua família, chame os seus filhos para que no momento do culto vocês estejam ali prontos para ouvirem a palavra de Deus, para serem abençoados com a mensagem que Deus tem para nós. Essa semana nós temos a semana de oração, a partir de segunda-feira, às 20 horas. Nós faremos também a transmissão do culto de oração toda online. Então, todos os dias, às 20 horas, de segunda a sexta, nós estaremos ali transmitindo o nosso culto de oração. Então, também estejam prontos, estejam ali dispostos para junto nós podermos orar e colocar as nossas vidas diante do Senhor. Que Deus os abençoe, aproveite o dia do Senhor para meditar nas coisas de Deus, para ler a palavra de Deus, para tirar esse dia de oração e de consagração ao nosso Senhor. E às 19 horas, com a graça de Deus, nós estaremos aqui mais uma vez para adorarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe, tenham todos um ótimo dia na presença do nosso Deus.